Fala de Hortanas de todo o Brasil, né? A gente vai estar aqui gravando mais um vídeo aqui para vocês, só que tem um problema. A gente está gravando vídeo, visualização, ele tá aí explodindo, só que não está explodindo o like, né? Então vamos verificar aí, ó. Dá um cliquezinho no like, compartilhar o vídeo, certo? Então, isso, lembrando, compartilhar é de graça, o like também é gratuito, né? Se inscreva no canal. Então, fiquem espertos aí porque a gente vai estar entrando, falando basicamente de um conteúdo, né, interessante, conteúdo relacionado à questão ambiental, relacionado às características da cidade de Belo Horizonte. Lembrando o que? Se você quer o curso completo, então na descrição do vídeo está aí. Mas vamos ficar espertos porque a gente está trabalhando conteúdo, né? Trabalhando em cima de edital, no caso específico aqui a gente está trabalhando em cima do edital da Guarda Municipal. E vão ficar espertos demais, lembrem. Inscrevam no canal, né? Vai aí embaixo, dá um like, beleza? Quanto mais likes é melhor, porque a gente vai estar produzindo mais material. Dá trabalho produzir material. Então vão lembrar toda vez, like, né? Já deixa o seu like e vão verificar agora sobre a aula, o que a gente vai estar falando hoje. Vamos ficar espertos exatamente por quê? Porque muitas vezes você está falando assim, ah, mas esse conteúdo ele não caiu na prova, esse conteúdo ele não cai na prova, galera. A gente trabalha em cima do edital. Se o edital anterior ele não trabalhava o conteúdo, a gente não vai falar do conteúdo. Se o edital atual fala do conteúdo, a gente vai trabalhar. Vão lembrar basicamente que todo concurso ou processo seletivo tem a autonomia para colocar o edital que eles querem, né? Então vão imaginar o seguinte, se tem uma informação que depois foi atualizada, mas o edital ele continuou com informação que não está atualizada, por assim dizer, vale o quê? A informação atual ou a informação do edital? A informação do edital, né? Sempre lembrar o quê? Informação do edital. Vamos seguir o edital à risca, certo? O edital ele vai estar aí para vocês também, o link para baixar o edital vai estar na descrição do vídeo, beleza? O material aí também dessa aula vai estar na descrição do vídeo, então a gente vai ficar esperto, então vem para cá estudar no LJ Aulas para a gente ter a aprovação, beleza? Lembrem basicamente, ó, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, comentem, deixem o like, se inscrevam no canal, entrem no grupo do WhatsApp, né? Acompanhem isso aí, né? Comprem o curso também, lembrando, o curso, você consegue comprar o curso completo em até 18 vezes, né? No cartão de crédito, também vai estar aí na descrição. Então lembrem, ó, não esqueçam, falar mais uma vez, deixe seu like, porque dá trabalho montar conteúdo, beleza? Fazer esse conteúdo aqui para vocês dá muito trabalho. Vamos iniciar então falando um pouquinho aí de quê? Vamos falar um pouquinho de Belo Horizonte, né? Continuar nessa ideia falando da geografia do município de Belo Horizonte. Só lembrando, Elmer, qual que é a diferença entre município e cidade? Se eu falo de cidade, eu falo só da parte que é urbana. Quando eu falar município, eu estou falando do urbano e o rural. Beleza? Então a gente tem que ficar esperto nesse caso aí. Então quer dizer que você está me falando que Belo Horizonte ele tem rural? Eu estou te falando que Belo Horizonte tem também rural. Certo? Isso que eu estou deixando claro para vocês. Né? Não vou falar mais aqui de região metropolitana, que eu acho que já encheu o saco, né, da gente falar da região metropolitana, de falar, por exemplo, que a região metropolitana tem 34 municípios. Né? Já encheu o saco. Vamos ver o que tem aqui. Uma aula específica só de questões. A gente vai trabalhar em cima de questões e essas questões vão levar você à aprovação, certo? Vamos lá, ó. Pegar a primeira que a gente vai ver aqui. Nos anos 80, teve início uma grande mudança nas relações do Belo Horizontino com sua cidade. O crescimento desordenado e os problemas de perda de importantes marcos da história de Belo Horizonte. A degradação ambiental e as desigualdades sociais foram pouco a pouco se tornando algumas das maiores preocupações dos cidadãos. Uma nova mentalidade começava a surgir. Assinale a opção incorreta. Para! Como assim? Você está me falando lá do início, você me fala, por exemplo, que Belo Horizonte foi a cidade planejada e depois você vem me falar em uma questão que o crescimento estava desordenado?
Eu vou falar isso para vocês, basicamente porque é isso que acontece. Como assim? Você projeta uma cidade. Vamos imaginar, projetei uma cidade para 100 mil pessoas. Só dado redondo, viu, galera? A ideia aqui é trabalhar com o dado redondo. Ah, mas não foi para 100 mil. Não, não vamos preocupar, não. Vamos deixar isso aqui só maior para vocês verem. Né? Vamos imaginar aí. Só para a gente deixar o trem muito louco. Imagine aí, você projetou uma cidade para 100 mil habitantes. E a cidade, ela começa a ter quanto? Ela começa a ter 200 mil. Então quer dizer que o crescimento está desordenado. Por quê? Porque eu imaginei que a cidade teria 100 mil. Eu projetei uma cidade para um número, só que ela vai ter outro. Então, se tivesse 10 pessoas a mais, o crescimento, então, ele saiu da ordem. E essas pessoas, elas foram para onde? Essas pessoas, elas começaram a ir o quê? Elas começaram a ir para as áreas periféricas, elas começaram a criar as vilas, elas começaram a criar as favelas, elas começaram a criar os aglomerados em Belo Horizonte, né? Então, vão ficar espertos, por quê? Porque isso aí é importante a gente saber que em determinado momento BH perdeu a mão, né? Perdeu a mão do crescimento. Então, como ele perde a mão do crescimento, então é necessário o quê? Fazer alguns tipos de trabalho em Belo Horizonte, alguns tipos o quê? De reformulação. E nessa nova ótica que entra o novo plano diretor que a gente tem atualmente, né? Em BH. Então, esse novo plano diretor é exatamente para tentar o quê? Pegar a população, beleza? Ou pegar as novas pessoas que vão chegar e direcionar para os corredores, né, que a gente tem, que são áreas próximas, o quê? Vão ser áreas próximas a grandes saídas, a grandes avenidas. Lembrando que também essas avenidas, né, elas serviram de base, o quê? Para esse crescimento populacional lá na década de 80. Antes da década de 80 já começou, mas o boom mesmo, a gente começa lá em década de 60, 70, 80, que é o boom, né, quando o BH perde a mão do crescimento populacional. Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Vamos lá. Em 1981, adotou-se um novo sistema de transporte, na tentativa de melhorar a situação do trânsito na cidade. Beleza? Então, melhorou o quê? Você criou as linhas, né, específicas, você começa a trabalhar em cima da ideia de um metrô, você começa a melhorar a qualidade do transporte, você começa a duplicar vias exatamente para melhorar o transporte, exatamente por quê? Você tinha perdido a mão, você não sabia mais como controlar esse monte de pessoas. Então, primeira coisa que você mexe é o transporte, certo? Então, foi a primeira coisa que foi mexida. Olha lá, em 1980, a canalização do Ribeirão Arrudas pôs fim ao problema das enchentes que todos os anos causava prejuízo ao centro da capital. O que está errado nisso aqui? Vamos lembrar o seguinte. Ribeirão Arrudas, beleza, não está errado. Só que essa canalização dele começou em 1920 e só terminou em 1997. Você está querendo me dizer que em 1997, então, isso, em 1997, que terminou a canalização igual está hoje. Beleza? Igual está hoje. Qual que é o problema que a gente tem na canalização, né, desses córregos em Belo Horizonte? Exatamente porque você encaixotou, né? Você vai encaixotar um curso d'água. Quando você encaixota um curso d'água, você deixa o quê? Você vai pegar a energia toda que esse curso d'água tem e colocar ela reta. Então você fica imaginando o quê? O que a gente chama de... observa que o curso d'água, ele é sinuoso, né? Ele tem essas voltinhas a gente chama de meandros. O que é isso? Isso aqui ele serve, vocês nunca pensaram nisso, mas isso aqui serve o quê? Para diminuir a força da água.
Então vai diminuir a força da água, o movimento que ela tem, para isso que serve o meandro. Aí o que eu faço? Eu pego, coloco numa caixa e deixo o pau quebrar. Né? Então eu vou deixar o quê? A água descer retinha agora. Beleza. Tem curva? Aquelas curvinhas? Não, eu tirei o meandro, agora eu coloco tudo encaixotado. Então, na época, vários ambientalistas, e até hoje eles falam em relação a isso aí. Então, qualquer coisinha, qualquer enchente, qualquer coisa que tiver lixo, vai ter enchente. Então, o que está errado? Primeiro, a data está errada. Né? Então, terminou todo o processo, lembrar, começou em 1920, terminou em 1997. Ué, mas eu vi que... Gente, fontes oficiais. Né? Então, terminou em 1997, começou em 1920. Vão lembrar, basicamente, também que pôs fim ao problema das enchentes. Ô, gente, não. BH tem hoje quase 90 pontos de enchente. Né? Quase 90 pontos de enchente. Então, não deu fim à enchente que tinha, beleza? Continua. Mesmo encaixotando aqui, vai acontecer isso. Por que então que eu tenho essa enchente, Elmer? Porque, basicamente, você vai observar que essas enchentes, elas são causadas, o quê? Principalmente por causa do encaixotamento e devido à quantidade de lixo que é jogada lá. Então você imagina que, mas não tem lixo no Ribeirão Arruda. Tem, galera. Aquele lixo, aquele papelzinho de bala que você joga lá no chão, né? Jogou no chão e fala, não, é só um. Aí, por exemplo, população inteira de Belo Horizonte, né? Dados aí mais próximos, hoje, de dados de 2018, estimativa, é 2,9 milhões. Imaginem que 2,9 milhões de pessoas imaginem no mesmo dia a mesma coisa que você pensou. Então, cada um joga um papelzinho de bala. Ou então, cada um joga um papelzinho de picolé. E aí vai. Você acha que isso, na hora que você joga no chão, vai para onde? Isso aí vai para a boca de lobo, né? Então, na hora que vai isso aí para o escoamento, ele vai fazer o quê? Né? Então, ele vai chegar e vai cair lá no Ribeirão, né? Vai cair no curso d'água e vai cair no curso d'água. Chegou no curso d'água, vai juntar esse lixo, vai acumular, a força vem e a água sobe. Beleza? Foi iniciada a implantação do metrô de superfície como alternativa rápida, segura e menos poluente para o transporte de massa. Belezinha, que já falei na questão anterior. A memória da cidade começou a ser mais valorizada, com o tombamento de vários edifícios de importância. Ó, tombamento aqui, ó, só lembrando que não é derrubar não, viu? Tombamento aqui vai ser basicamente, você vai pegar alguns edifícios, da cidade e vai verificar o quê? Devido à importância histórica que ele tem, você vai tornar ele o quê? Você vai colocar ele no patrimônio histórico e cultural. Quando você coloca no patrimônio histórico e cultural, você não mexe na estrutura dele. Então, do jeito que ele está, vamos imaginar lá, você pega a estrutura lá, vamos imaginar que a estrutura é de 1940, né? Que o desenho lá é de 1940. Então, ele vai ficar com aquele mesmo desenho de 1940, que você não altera. Exatamente por quê? Porque Belo Horizonte estava trabalhando nesse período aí, muito a questão, o quê? De olho já na questão do turismo. De olho para falar, não, eu vou trabalhar a questão turística, por que eu quero fazer isso? Porque futuramente o turismo ele vai ser o quê? Uma grande fonte de renda de Belo Horizonte, igual é hoje. Lembrando, né, em aulas anteriores eu falei com vocês da questão dos bares, tá na própria cartilha, né? Vai estar na cartilha que você pode baixar no próprio site, né, da Belo Tour. Você vai encontrar a cartilha, você encontra no site da prefeitura, que é o guia prático de turismo. Então você encontra essa cartilha tranquilinha, mostrando todos os pontos, né, importantes que tem em Belo Horizonte, e vai ter o que? Os bares como destaque. Lembre, você fala assim, mas não tem os 9.500, não. Vai falar sobre bares e restaurantes, dando destaque para os bares, certinho? Vamos seguir aí, ó. Importância histórica. A população ganhou ainda diversos espaços de lazer, como o Parque das Mangabeiras, né? Parque das Mangabeiras, que foi o quê? Inaugurado em 82, e o Mineirinho, beleza? E o Mineirinho, que também foi inaugurado durante essa época aí, ok?
vão lembrar tudo isso aí, porque o Parque das Mangabeiras eu preciso dele lá na frente. Vou precisar dele, pode ser que eu precise, certo? Então, lembrando essa aí, alternativa, ó, marquem aí para vocês, já deixa marcadinho, ó, letra B, né? Incorreto, letra B, onde eu falo que em 1980 a canalização do Ribeirão Arrudas pôs fim ao problema das enchentes, né? Várias coisas. A época de canalização tá errada e também a questão, o quê? Da canalização completa, beleza? E lembrem também, por fim, a enchente. PH tem enchente ainda, muita. Certo? Vamos estar seguindo aqui então, pra gente verificar o que mais que nós podemos ver. Ó, vamos ver o que vai rolar aqui agora. Em relação à Avenida do Contorno, pode-se dizer que foi originalmente denominada Avenida 17 de Dezembro, certinho, porque em homenagem à data de promulgação da lei que oficializou a escolha de Belo Horizonte como sede da nova capital do estado. Lembrar que isso aí aconteceu nessa data, né, de 17 de dezembro, exatamente quando a gente fez a escolha, Belo Horizonte ainda não era o quê? Belo Horizonte. A gente tinha Curral del Rei, depois Cidade de Minas e depois Belo Horizonte. Então isso aqui tá certinho. Só depois que foi mudado o nome exatamente por causa do quê? Da formação, né? Foi para ser uma espécie de fronteira social entre a parte planejada e urbanizada e a área suburbana da nova capital. Isso, observem a localização dela e a posição, né? Então ela é como se fosse uma fronteira, né? Uma divisão. Então você sabe o quê? Aqui foi onde eu planejei. O crescimento da cidade foi aqui planejado. Então o contorno do planejamento é a Avenida do Contorno. Ficou inacabada até a década de 40 e somente nos anos 70 que adquire sua configuração atual como um dos maiores corredores de circulação unindo vários bairros da área central. Une esses bairros da área central exatamente para aquela área, né, que a gente vai ter, como eu falei aqui com vocês, onde eu tenho várias avenidas que acabam no contorno e avenidas também que passam e que saem lá do contorno, certo? Tem-se hoje uma configuração contemporânea constituindo lugar de passagem de consumo, oferecendo experiências diversas e descontínuas. Né? Então você vai observar o quê? Que no contorno, nessa área do contorno, você vai ter várias áreas, várias questões diferentes. Você vai ter bares, você tem restaurantes, então você vai ter o quê? Nessa área, lá na região Centro-Sul, então você vai ter o quê? Lá, mas você está falando Centro-Sul e a região do centro? O centro está na região Centro-Sul, né? Na regional Centro-Sul, desculpa, é regional. Então está na regional Centro-Sul. Então vamos ficar espertos em relação a isso, certo? Então, como eu falei com vocês, item 1 e 2 está correto. Só que o item 3 também está correto. E o item 4 também está correto. Se o item 1, o item 2, o item 3, o item 4 está correto, então marquem aí, ó, alternativa correta, letra D. Beleza? Alternativa correta aí, letra D. Anotou aí já? Certinho? Já fez a anotação? Já deixou seu like? Então vamos continuar então. Vamos seguir. Podemos seguir? Vamos seguir então. 3. Belo Horizonte tem um conjunto paisagístico, paisagens, né? Coisa que você está vendo ali, e arquitetônico da Praça da Liberdade, construída na época da fundação da capital. A praça mistura vários estilos que são o retrato vivo da evolução da cidade. Constituem estilos da Praça da Liberdade, exceto. Então, eu vou chegar aqui na questão, né? Se eu estou querendo um exceto, então vamos lembrar aqui basicamente, é o que está incorreto. Então eu estou falando o seguinte, o estilo, né? Vou pegar os estilos que eu tenho lá na Praça da Liberdade, mas você está me falando o quê? Que a praça ele tem mais de uma característica? Tem exatamente por quê? Porque passa pelos momentos que a gente vai falar, são os momentos antigos, modernos e contemporâneos. Né? Então a gente vai estar verificando sobre exatamente essa evolução da Praça da Liberdade. Então nesse caso a gente vai estar verificando o quê? Vamos verificar o que faz parte hoje da Praça da Liberdade, né? Do conjunto paisagístico e arquitetônico que não faz. Arte Deco da década de 40,
com revestimento em pó de pedra do Palácio Cristo Rei. Certo? Então, nesse caso aqui, essa Art Deco, ela veio da década de 40, ela faz parte, o quê? Também da nossa Praça da Liberdade. Então, tá certinho. Moderno, né? Décadas de 50 e 1960, edifício Niemeyer e biblioteca pública. Nesses casos aí, a gente já começava o quê? A gente já começava, nessa medida, nessa questão aí que a gente fala moderna, a gente já começou as grandes obras, né? Tanto em Belo Horizonte a gente começa a trabalhar com Oscar Niemeyer, já começa também a influência do Bühler Marx em várias regiões da cidade. Então a gente tem o quê? Essa questão da modernidade. Pós-moderno, anos 80, Museu de Mineralogia, prédio conhecido como Rainha da Sucata, a gente vai encontrar lá também. E o gótico, né, década de 20, com as construções das primeiras secretarias de Estado. Nesse caso aqui, o estilo gótico, ele vai ser o quê? O estilo mais próximo de algumas áreas da cidade, mas não especificamente lá da área, o que da Praça da Liberdade. O estilo gótico, vocês podem colocar aí, tanto o gótico como o neogótico, ele é estilo que mais de áreas religiosas. Então você trabalha o que igrejas, alguns vamos dizer castelos religiosos. Então você trabalha o gótico e o neogótico e por isso não tem essa característica na nossa praça. Anotou aí? Deixou o like? Podemos seguir? Então vamos seguir. Ao consultar o mapa turístico de Belo Horizonte, editado pela Belotour, né? Um dos mapas que a gente tem, porque o Belo Horizonte ele faz essa atualização desse mapa. De imediato constata-se e com destaque as principais avenidas ou ruas dos bairros da cidade. Identificar nas alternativas abaixo aquele bairro que não está relacionado corretamente com sua respectiva avenida ou rua. Ó, esse conhecimento aí tem que estar aprimorado. Bairro Prado, Rua Cobre, bairro Caiçara, Avenida Presidente Carlos Luz, bairro Cidade Jardim, Avenida Prudente de Moraes, bairro Luxemburgo, Avenida Raja Gabaglia. O que está incorreto ali? Né? O que eles estão querendo ali para vocês? Vamos verificar. Não está correlacionado. Então, o que está incorreto? Nesse caso aqui, a Rua Cobre que ela está incorreta. Mas como que eu vou saber isso aqui? Ela faz parte, o quê? Do bairro Cruzeiro. Né? Então, a Rua Cobre, ela faz parte do bairro Cruzeiro. Beleza? Não está no Prado, lembrem disso aí. Mesmo estando ali localizado naquela região centro-sul, mas não faz parte do mesmo bairro. Isso aqui, nossa, mas eu vou ter que verificar tudo isso? Não, que hoje a gente já procura o quê? As principais avenidas. A gente não pega uma avenida, uma rua específica aqui. Isso aqui só para vocês saberem como que é um modelo de questão dessas, certo? Anotou aí? Certinho? Vão estar seguindo então. Marque a alternativa abaixo que não é característica do Palácio da Liberdade de Belo Horizonte. Olha o Palácio da Liberdade de novo. Ó. Reflete a influência do estilo inglês na arquitetura da capital com requintes de acabamento. A escada de ferro e estruturas metálicas foram importadas da Bélgica, né? Toda a nossa estrutura de ferro, ela foi importada da Bélgica, né? Lembre que a Bélgica ela tem as características bacanas de fazer algumas estruturas e importar para o mundo inteiro. Destacam-se os jardins estilo Rosal de Pauvilon. Também a gente tem essa característica, né? Lembre, nossa, mas eu tenho que saber isso tudo. Vai anotando aí. Vai anotando que com as correções de questões você vai saber muita coisa. E destaca-se o salão de banquete a Luís XV e as pinturas do Salão Nobre, uma homenagem às artes e o grande painel de Antônio Parreira. Vixe! E agora? O que vai ser de mim? Eu não vou saber responder essa, não vai. Eu falei com vocês, vamos lembrar o seguinte. Quando eu chegar para falar do Palácio das Artes aqui... Desculpa, quando eu chegar para falar aqui com vocês
né, especificamente aqui do Palácio da Liberdade, desculpa, não é o Palácio das Artes, mas o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, eu trabalho no quê? Vou trabalhar na questão positivista. E vamos lembrar, quando eu pego a bandeira de Minas, qual a influência que a gente tem lá no nome da bandeira de Minas? Qual que é o nome? Qual que é o país que influencia a nossa bandeira? Inglaterra? Vai ser a Inglaterra que influencia? Vai ser o quê? As influências que a gente tem, elas são de característica francesa, né? Então, francesa, o que pergunta ali, ó? Não é característica do Palácio da Liberdade de Belo Horizonte. Não é característica a influência do estilo inglês. Então, a característica nossa é de influência francesa. Anote aí. Então, lembrem basicamente que as nossas influências são influências do quê? Positivistas, e no caso específico nosso, a influência é uma influência de característica francesa. Vamos deixar anotado aí o material. Lembrem, deixem o seu like, certo? Curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e continuem aí, ó. Continuem deixando seus comentários, né? Peçam novos vídeos que a gente vai estar produzindo, vai colocar aí para você focado na sua aprovação. LJ Aulas, sempre quer passar, aqui é o seu lugar.